Boa tarde a todos, queridos irmãos. É com muita alegria aqui que nós convidamos a todos para que possamos juntos elevar o nosso pensamento, agradecer a esse Pai amoroso pelas oportunidades que nos são oferecidas, uma delas de estarmos aqui reunidos para esse pequeno esclarecimento e essa pequenina prece. Então convidamos a todos para que possamos juntos fechar os nossos olhos, pedindo a esse Pai amoroso que nos fortaleça, que Jesus nos envolva em sua paz e nos abençoe mais uma vez. E dessa forma convidamos a todos a orarmos juntos. Senhor Jesus, mestre amigo, abençoe este momento em que nos dedicamos a serviço do amor, momento em que nos unimos em sentimentos e em pensamentos em torno do Teu Evangelho de luz, que possamos ser tocados por Suas mãos luminosas, auxiliando-nos a sintonizarmos a Tua frequência, para que as nossas preces atravessem as barreiras das nossas imperfeições e possam atingir as esferas mais altas. Que os mentores espirituais aqui presentes, nossos benfeitores, harmonizem nosso ambiente para que esse nosso estudo, essa nossa prece possa ser produtiva e que para os Teus ensinamentos possam tocar profundamente os nossos corações e que possa ser também como um bálsamo de amor e de paz a todos os nossos irmãos. Que essa lição de hoje nos fortaleça e possa nos dar o discernimento para as nossas ações do nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. Que assim seja, muito obrigada. Então, nós vamos agora falar um pouquinho a respeito do suicídio, falando desse suicídio antecedido por homicídio, né? Dentro das tragédias passionais. Então ele diz aqui, falar das tragédias passionais é falar de um tema que tem despertado muita polêmica na atualidade. É comum ouvirmos a pergunta: por que duas pessoas que se amavam tanto, de repente passam a manifestar atitudes de agressividade mútua, algumas vezes culminando com a morte de uma delas ou de ambas? Não raro, nos órgãos de divulgação em massa, são exibidas as notícias sensacionalistas, e entre elas, esse tipo de tragédia. O suicídio antecedido por homicídio até parece que se tornou moda. Para analisarmos uma questão tão grave, com certo aprofundamento, não poderíamos prescindir dos fatores econômicos, culturais, psicológicos, sociológicos, afetivos e espirituais. Cada fator tem o poder que lhe é dado por aquele ou aqueles que lhe sofrem a influência, cumprindo-se que o Mestre Jesus já dizia: onde colocares o teu tesouro, ali estará o teu coração. Com base nos ensinamentos dos mentores espirituais, obtidos através da literatura espírita, por trás de uma ação violenta se encontra sempre o orgulho, com seus tentáculos poderosos, escravizando e destruindo, relutando em aceitar o perdão e o diálogo como poderosos instrumentos para resolver conflitos e estabelecer a paz. A alma orgulhosa é infeliz e árida de generosidade para perdoar e esquecer as ofensas. Na maioria das vezes, estas são frutos apenas da sua imaginação.
sem uma fé sincera em Deus, que proporcione esse refrigério para o coração e lucidez para a nossa mente, ela dá guarida a pensamentos de revolta. E esses pensamentos, eles geram correntes de sentimentos negativos, agressivos, que atraem para si mesma outras mentes afins, desencadeando dessa forma complexos processos obsessivos. A princípio, como uma simples sugestão, que ela confunde com seus próprios pensamentos. Com a continuação, as proteções vibratórias enfraquecidas pela ação conjunta do sentimento negativo que cultiva e a ação persistente do verdugo espiritual que favorecem a que se estabeleça aí então o domínio total. Então, aquilo que de uma certa forma vem de uma forma tão sutil no início, ela pode ir desencadeando por conta desses pensamentos negativos, né, uma obsessão cruel, né, favorecendo então que esse obsessor ele estabeleça um domínio total da criatura. Nesse estágio, nesse estágio, o seu livre-arbítrio já se encontra comprometido. Como marionete, guiada por mãos poderosas, a criatura executa as ações criminosas, das quais inconscientemente se torna a maior vítima. Paradoxalmente, esses dramas, essas situações, na maioria das vezes, acontecem em nome do amor. Em nome do amor, existem os que investem contra a criatura amada, conduzindo-o a estados de intenso sofrimento e até mesmo a morte. Outros, atormentados pelo ciúme, pelo egoísmo e pelo incontrolável desejo de posse, que é o gerador do medo de perder a pessoa amada, atentam contra a própria vida, mas assim não procedem sem antes matar o ente amado. O ciúme e a autoestima também estão sempre relacionados a estas tragédias. Olha só, o ciúme e a autoestima também estão sempre relacionadas a essas tragédias. Uma baixa autoestima gera, obviamente, sentimentos de insegurança e complexos de inferioridade, né? Interpreta que os outros são sempre melhores, mais bonitos, mais competentes do que ele, propriamente dito, né? O ciumento é excessivamente uma criatura possessiva. Vê a pessoa amada como um objeto do qual ele é o dono. Por isso vive atormentado pelo medo de perda, né? Sofre esse medo de perder aquela criatura amada. À luz da doutrina espírita, com base, obviamente teremos que ter como base o processo da reencarnação e a lei de causa e de efeito, né? O ciumento de hoje pode ser interpretado como traído do nosso ontem, né? No caso, o homem ou a mulher, que não conseguiu superar esse trauma, vivendo atormentado pelo medo de ser traído novamente. Essa situação tem se apresentado como um fator desencadeante de muitas tragédias. Verbalizações como estas
Não me conformo em perdê-la ou em perdê-lo. Confesso que não suporta a ideia de vê-la ou de vê-lo com outro ou com outra. Prefiro suicidar-me ou matá-la e suicidar-me depois. Ou prefiro suicidar-me ou matá-lo e suicidar-me depois. São ouvidas com certa frequência por aqueles que convivem com alguns autores de tais tragédias. Então, muitas vezes a criatura ela vem dando essas dicas aos familiares, aos amigos, ela costuma até mesmo falar essas palavras, né? Verbalizar essas palavras. É importante não esquecermos de que a tragédia passional é o fruto de um processo. As tragédias passionais, elas são frutos de processos. Ela não se desencadeia de uma hora para outra. Normalmente, a relação há muito tempo vem sobre um clima de conflitos e de desrespeitos, de brigas comuns, de brigas sucessivas, né? De falta de respeito entre ambos, tá? Ele diz aqui, são duas pessoas no relacionamento, porém se acrescenta sempre dois culpados e dois inocentes. Cada um culpa o outro e ambos se dizem inocentes. Na verdade, uma das partes não está sabendo lidar com a ideia da perda. Na verdade, é isso aí. Estabelecendo o clima de desarmonia e sob a ação conjunta do orgulho e de verdugos desencarnados, né? De espíritos que ali se encontram desencarnados, obsediando uma dessas criaturas. 4 elementos poderão emergir do inconsciente, originando desta forma a tragédia. Primeiro, então, 4 elementos que dão origem a esses processos. A vontade de matar. Um dos cônjuges mata o outro. Segundo, a vontade de morrer. Um dos cônjuges suicida-se. A vontade de ser morto. O cônjuge que deseja se apresentar como vítima provoca o outro para sofrer agressão, algumas vezes culmina com a sua morte. E o último processo, que é a vontade de matar e de morrer. Um dos cônjuges mata o outro e depois suicida-se. Ante a tantas tragédias como estas, que caracterizam o mundo contemporâneo, a fé em Deus se apresenta como o instrumento mais eficaz para despertar a esperança, estabelecer a paz e preservar o bem mais precioso, que é a vida. A vida é o nosso bem mais precioso. A sintonia com Deus é a luz diamantina para as nossas consciências, vamos dizer, desequilibradas pelo orgulho, obnubiladas. Ele fala obnubiladas, ou seja, das nossas, vamos dizer, dos nossos desatinos. Então, a sintonia com Deus é a luz que vem aclarar, que vem amenizar, né, essa sintonia. De que forma? Através das preces, das orações. Ela é uma condição para que nós nos sintonizemos com essa espiritualidade maior, com Deus, com o que há de divino no universo, né? Fazendo com que nós aceitemos aquele momento, aquela dificuldade,
que estamos tendo no convívio entre, vamos dizer, entre esse casal, né? No caso, uma das partes, tá? Então, não basta aceitarmos a sua existência, né, de Deus. Não basta que nós aceitamos que Deus existe. Ele diz, ou nos filiemos a um segmento religioso. Então, não basta que nós acreditemos que existe um ser maior, um ser divino. E não basta também que tenhamos uma religião. É necessário que nós nos identifiquemos com a lei de amor. Amar a Deus, amar a nós mesmo e amar ao nosso próximo. Então, temos que ter em mente que somos criaturas que estamos em evolução. E se estamos em evolução, muitas vezes ficamos apreensivos por esperarmos do outro comportamentos que naquele momento ou naquelas circunstâncias não poderão nos dar. Então, desta atitude resultará uma relação harmoniosa, refletida no respeito, na compreensão e na renúncia. Então, dar o melhor de nós e esperar menos daqueles que convivem conosco, né? Quando a humanidade atingir esse estado de equilíbrio psicoespiritual, não mais existirão a vontade de matar, a vontade de morrer ou a vontade de ser morto, mas sim a vontade de viver, a vontade de amar, a vontade de defender a vida. Pensemos nisso. Vamos então convidar a todos para que possamos juntos neste momento fazermos a nossa prece a todos esses nossos irmãos que no momento de desespero, muitos deles no momento de dor infinita, diante da perda desse ente amado, desse ente querido, e que não tiveram uma outra opção a não ser naquele momento sendo influenciado por esses irmãos do plano inferior a cometerem esse homicídio e posterior o suicídio. Então, que esses nossos irmãos, aonde quer que possam estar nesse momento, que eles possam receber as nossas mais sinceras mensagens de paz, de harmonia, que eles possam sentir a mão do Cristo a envolvê-los, todos eles, a curar as chagas ainda tão expostas das suas feridas. Então fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a esse Pai de amor, lembrando aquilo que Kardec nos diz na prece do suicida, na sua instrução preliminar, que o homem não tem o direito jamais de dispor de sua própria vida, pois somente a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno quando julgar oportuno. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor, em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se às provas da vida. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena e que, ao ser preso novamente, será tratado com mais severidade. Assim acontece com o suicida que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Prece. Sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, Senhor, para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre os espíritos suicidas, Senhor.
e possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suportam, por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir a esses irmãos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção. Inspirai-lhes o remorso pela falta cometida, e que a vossa assistência lhe dê a força para enfrentar com mais resignação as novas provas que terão de sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente ao mal, prolongando os seus sofrimentos, ao fazê-los perder o fruto das novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa a nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem e só é severo para os de coração empedernidos. Mãe querida, Mãe bondosa, espiritualidade amiga, trabalhadores amorosos, que possa estar a envolver a todos esses nossos irmãos sofredores, onde quer que estejam, suavizando as suas dores, amenizando, instruindo, orientando e dando a eles a esperança de dias melhores, na certeza de que não estão sozinhos, de que mãos amigas são estendidas a todos esses nossos irmãos diuturnamente, e que no momento em que esses irmãos quiserem sair dessa condição de doentes da alma, eles terão o amparo e a assistência desses amigos queridos. Mãe querida, envolva todos eles. E assim vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai, glorificado seja o seu nome, que possamos ser merecedores do vosso reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, e que sejam sempre observadas as vossas leis. Não nos deixes faltar o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos deve e a quem nos ofende. Não nos deixeis cair diante das provas e dos obstáculos. Ajude-nos, Senhor, a superar os nossos vícios, as nossas más tendências, as más influências e as obsessões. Proteja-nos de todo mal, hoje e sempre.